Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição diante das pesquisas que insistem em mostrar Donald Trump como favorito para ocupar a Casa Branca, e da pressão crescente de doadores de campanha e de lideranças do Partido Democrata. Mas o desafio de Kamala Harris em estados chaves nos Estados Unidos não é menor do que o do atual presidente. Ele será capaz de animar a base do Partido Democrata e recuperar os eleitores indecisos? Não ser Biden será suficiente para Kamala vencer Trump? As últimas pesquisas apontavam que não só o Biden perderia em estados-chave, como ele estava em desvantagem em locais tradicionalmente democratas, como Minnesota e Virgínia, que passaram a ser disputados pelos republicanos. Um levantamento divulgado neste domingo, dia em que o Biden desistiu da candidatura, apontava que Trump estava com 7 pontos de vantagem em Michigan, por exemplo, um estado essencial para a vitória e um estado que foi conquistado por Biden na eleição passada, em 2020. Para virar o jogo, o Partido Democrata precisa reconquistar o eleitorado jovem e negro, que, nos últimos meses, vê pouco motivo para votar uma segunda vez no atual presidente, desmotivado pelo investimento em guerras em detrimento à política doméstica. No último ano, Biden se distanciou do que esse eleitorado busca como líder, apesar de ter conquistado esse grupo na eleição passada por encarnar a figura do anti-Trump. A inclusão na chapa, na época, de uma mulher negra e filha de imigrantes, agradou ao eleitorado democrata mais progressista, e Kamala acabou sendo apresentada como o rosto do que viria a ser o futuro do Partido Democrata. Ela parece ser mais capaz de convencer esses grupos, jovens e negros, a saírem para votar. Nos Estados Unidos, é bom lembrar, o voto não é obrigatório. E assim, talvez seja mais fácil que ela leve a maioria no Arizona e na Geórgia, em comparação com o Biden. Esses estados são racialmente mais diversos do que outras áreas também decisivas para a disputa. Também vai contar a favor de Kamala o fato de ela ter se colocado como a porta-voz da Casa Branca a favor do direito ao aborto. Trump se vangloria de ter alterado a composição da Suprema Corte dos Estados Unidos a ponto de garantir uma supermaioria conservadora. E isso fez reverter o precedente federal da década de 1970 que permitia a realização de aborto no país. Mas a maioria dos americanos é a favor da possibilidade de realizar o aborto. E isso inclui até mesmo os republicanos moderados, que entendem que o procedimento se trata de uma liberdade individual. No Arizona, onde a questão do acesso ao aborto virou uma batalha importante, a voz de Kamala pode ser mais ouvida do que a de Biden, um homem branco e católico, pessoalmente contra o aborto, apesar de considerar o procedimento uma questão de saúde pública. A dúvida aqui é se ela é capaz de energizar a base tradicionalmente democrata o suficiente para que outros estados-chave, onde a disputa será acirrada, tenham mais votos democratas do que republicanos. E para isso, ela precisará ganhar uma parcela dos eleitores brancos do meio-oeste, o operariado do chamado Cinturão da Ferrugem, em estados como Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. E aí mora o principal desafio de qualquer candidato democrata, mas tende a ser especialmente mais difícil para uma mulher negra e filha de imigrantes. A campanha trumpista sempre usou e abusou de posições racistas, xenofóbicas e misóginas, e já direcionou muitos desses ataques a Kamala Harris. Esse tipo de discurso encontra ainda mais espaço diante de um eleitorado branco, morador justamente do meio-oeste. Um homem branco e mais velho, como Biden, tem mais apelo entre esse eleitorado, e isso contou a favor do atual presidente quando ele foi nomeado o candidato democrata lá em 2020. Some-se a isso o fato de que nos últimos 4 anos, Kamala não decolou politicamente como vice-presidente, ao ser colocada à frente de missões espinhosas, como resolver a questão imigratória. Quem pressionou Biden a desistir da candidatura acredita que a eleição já estaria perdida se o presidente democrata insistisse na reeleição e que valeria a tentativa de substituí-lo de qualquer maneira. Biden abriu esse espaço hoje. Ele entrou na história em 2020 como o nome que reuniu diversas vertentes para derrubar Trump e, em 2024, sai de cena quando a maioria do seu partido o vê como um obstáculo, justamente, para derrotar Trump. O desafio de Kamala incluirá compor uma chapa com um vice que acene ao crucial eleitorado branco do meio-oeste e tocar, em paralelo, uma campanha que leve jovens, negros e imigrantes às urnas em novembro.
Tudo isso contra um líder populista bastante fortalecido. Não será um caminho fácil para os democratas.